A China acabou de fazer o impossível, o carro elétrico, que é a própria bateria. Imagine estacionar seu carro para carregar, conectar o cabo, olhar uma mensagem no celular. E antes mesmo de terminar de responder, o carro já está pronto para viajar mais de 600 quilômetros. Parece ficção científica, mas isso já é realidade. E o mais impressionante não é nem a velocidade do carregamento. É que esse carro não depende apenas de uma bateria instalada embaixo do assoalho. A própria estrutura do veículo é a bateria. O piso, a base e parte da carroceria trabalham juntos para armazenar energia. Isso muda completamente a forma como os carros elétricos são construídos. Quando a BYD revelou essa tecnologia, no início de 2025, boa parte da indústria simplesmente ficou em silêncio, porque todo mundo percebeu que o jogo tinha acabado de mudar. Mas existe uma pergunta muito mais interessante: como uma empresa chinesa conseguiu fazer algo que gigantes da indústria automobilística perseguem há anos? A resposta começa de uma forma que quase ninguém imagina. Em 1995, a BYD não fabricava carros. Ela ocupava apenas uma pequena sala alugada em Shenzhen, produzindo baterias para celulares. Enquanto outras empresas sonhavam em construir automóveis, a BYD estava obcecada em entender uma única coisa: como fazer baterias melhores. Durante anos, eles estudaram cada detalhe, cada material, cada reação química, cada falha possível. Foi essa obsessão que criou uma vantagem que ninguém percebeu na época. Quando decidiram entrar no mercado automotivo, eles não pensavam como uma montadora tradicional, pensavam como especialistas em baterias. E isso fez toda a diferença. Enquanto a maioria das fabricantes compra baterias de fornecedores e depois projeta o carro ao redor delas, a BYD fez exatamente o contrário. Ela desenhou o carro ao redor daquilo que conhecia melhor: a bateria. Em 2020, veio a primeira grande aposta. Enquanto quase todo mundo abandonava as baterias de fosfato de ferro-lítio, conhecidas como LFP, por armazenarem menos energia que outras químicas, a BYD enxergou outra oportunidade. Essas baterias eram mais seguras, duravam muito mais, custavam menos. O problema era apenas o espaço. Então, em vez de trocar a química da bateria, eles reinventaram a bateria. Nascia a Blade Battery. As células ficaram longas, finas e organizadas como lâminas, sem espaços desperdiçados, sem caixas enormes envolvendo módulos, mais energia ocupando praticamente o mesmo espaço. Para provar que ela era realmente segura, a empresa fez algo que chamou a atenção do mundo inteiro. Passou um caminhão de 46 toneladas por cima da bateria. Ela não pegou fogo, não explodiu, quase não sofreu danos. Era um enorme avanço, mas ainda existia um problema. A bateria continuava sendo apenas uma peça instalada no carro. Ela armazenava energia, e só. Até que alguém fez uma pergunta aparentemente absurda: e se a bateria deixasse de ser uma peça e passasse a ser o próprio carro? Foi exatamente isso que aconteceu. Com a tecnologia chamada Cell-to-Body, a bateria deixa de ser um bloco pesado preso sob o veículo. Ela passa a fazer parte da estrutura. O piso onde os passageiros apoiam os pés é formado pela parte superior das células da bateria. Você literalmente está sentado sobre a bateria, mas ela não está apenas ali. Ela sustenta o carro. É como o esqueleto do corpo humano. Nosso esqueleto não existe apenas para ocupar espaço. Ele sustenta o corpo. Absorve impactos, distribui forças. A bateria da BYD agora faz exatamente isso. O resultado impressiona. Segundo a empresa, a rigidez estrutural aumentou cerca de 70%. Isso coloca alguns modelos da marca no mesmo nível de carros de luxo muito mais caros. Ao mesmo tempo, a eliminação da tradicional caixa da bateria libera muito mais espaço interno. Em projetos antigos, uma grande parte do volume era ocupada por estruturas de proteção. Agora, aproximadamente 76% do espaço disponível é utilizado para armazenar energia. Mais energia, menos peso, mais eficiência, mais autonomia. Tudo ao mesmo tempo. Mas nada disso foi o que realmente fez o mercado parar. O momento mais impactante aconteceu durante um evento realizado em março de 2025. No telão apareceu um número, de 10% para 70% de carga, em apenas 5 minutos. 5 minutos. É praticamente o tempo de abastecer um carro a gasolina. Segundo a BYD, utilizando carregadores de até 1.500 kW,
Alguns modelos conseguem recuperar aproximadamente 400 quilômetros de autonomia nesse curto intervalo. Pense nisso. Enquanto você compra um café ou responde algumas mensagens, seu carro já está preparado para seguir viagem. Esse talvez seja o maior golpe contra um dos principais argumentos usados contra veículos elétricos: o tempo de espera. Mas havia outro desafio ainda maior: o frio extremo. Quem mora em regiões geladas sabe que o inverno costuma reduzir bastante a autonomia e aumentar o tempo de carregamento dos carros elétricos. Em temperaturas muito baixas, a química da bateria trabalha mais lentamente. Por isso, muitos veículos levam o dobro do tempo para carregar. A BYD afirma ter reduzido drasticamente esse problema. Mesmo em temperaturas próximas de menos 30 graus Celsius, o tempo de carregamento aumenta apenas alguns minutos. Isso acontece graças a um sofisticado sistema de gerenciamento térmico integrado à própria estrutura da bateria. É uma solução que mantém as células na temperatura ideal praticamente o tempo todo. Mas surge outra pergunta: como fornecer energia suficiente para carregar um carro em apenas 5 minutos? A resposta também é inteligente. Os carregadores ultra-rápidos da BYD possuem baterias próprias instaladas dentro das estações. Durante horas, elas acumulam energia lentamente da rede elétrica, sem sobrecarregar o sistema. Quando um veículo chega, toda essa energia armazenada é liberada quase instantaneamente. Imagine uma caixa d'água. Ela passa o dia inteiro enchendo lentamente, mas quando você abre a torneira, a água sai com enorme pressão. É exatamente esse princípio, e a empresa já começou a instalar milhares dessas estações na China. Ou seja, ela não criou apenas o carro, criou também toda a infraestrutura necessária para que essa tecnologia funcione. Esse talvez seja o maior diferencial. Enquanto muitas empresas esperam que o mercado se adapte, a BYD está construindo o mercado. Hoje ela vende milhões de veículos por ano, desde carros compactos até sedãs de luxo. E a mesma tecnologia pode ser aplicada em ônibus, caminhões e até sistemas de armazenamento de energia para cidades inteiras. Ou seja, isso vai muito além de um novo modelo de carro. Estamos falando de uma nova forma de construir veículos. Claro que ainda existem desafios. Essa tecnologia depende de carregadores específicos. Ela ainda está concentrada principalmente na China. E será preciso tempo para que outros países desenvolvam infraestrutura semelhante. Mesmo assim, a direção parece clara. Durante anos, os principais obstáculos dos carros elétricos foram sempre os mesmos: pouca autonomia, muito tempo para carregar, desempenho ruim no frio. Agora imagine um cenário onde esses 3 problemas praticamente desaparecem. É exatamente essa possibilidade que está chamando a atenção do mundo inteiro. Talvez, daqui a alguns anos, esperar 40 minutos para carregar um carro pareça tão ultrapassado quanto usar internet discada. A grande questão não é mais se os carros elétricos vão substituir os modelos a combustão. A pergunta agora é: quem conseguirá acompanhar a velocidade dessa transformação? E pensar que tudo isso começou dentro de uma pequena sala alugada, fabricando baterias para celulares. Às vezes, as maiores revoluções não começam nas maiores empresas. Elas começam com alguém fazendo uma única coisa extraordinariamente bem, e depois usando esse conhecimento para reinventar uma indústria inteira. Agora eu quero saber a sua opinião. Se existisse um carregador capaz de abastecer seu carro elétrico em apenas 5 minutos perto da sua casa, você faria a troca hoje? Escreva sua resposta nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre tecnologia, inovação e as mudanças que estão transformando o mundo, acompanhe o canal, porque essa revolução está só começando.